quem manda na economia, quem deveria mandar na economia seriam os economistas, é isso, os administradores, os gestores. Mas, infelizmente, não há essa sintonia, entendeu? Então, você tem setores que você precisa controlar. O mercado de valores é um deles. Deixa eu falar um negócio para você que acho que o Guedes também não sabe. É o seguinte, se você alugar uma casa, você pode vender? Não. Não, claro, você está praticando o quê? Um estelionato, é isso? É. Se você alugar um automóvel, você pode vender? Não. Também não. Se você alugar um equipamento industrial, um equipamento agrícola, você também não pode vender. Mas se Não. você alugar uma ação, você pode vender, você sabia? Como assim? Você aluga a ação e vende. Então, o que acontece? Você gera aí a perspectiva de uma formação de preços manipulada. Quando um país opta por montar um mercado de valores, a negociação dos papéis ela tem que se desenvolver dentro de fatores naturais, normais, oferta e procura. Se você tem a possibilidade de alugar, por exemplo, 150 milhões de ações e vender, para produzir uma queda e depois comprar mais barato para ganhar, o que você fez? Você manipulou o preço. É isso? Então, o preço ele é o quê? Artificial. Se eu garanto uma coisa, que talvez o Guedes não saiba. Eu garanto uma coisa. Se amanhã o governo falar não pode mais locar ações, o mercado sobe 50%. Sabe por quê? Porque todos aqueles que venderam barato vão ter que comprar caro. Certo? Então, nós temos essas distorções no país. E o pessoal fala, não, mas nos Estados Unidos também pode fazer isso. Mas nos Estados Unidos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um contingente de investidores individuais de 80%, 90%. Aqui nós não temos investidores. Acho que deve ter 3 investidores no país, eu e mais 2. Investidores, porque o que tem são especuladores, tá certo? São especuladores. No resto do mundo, o resto do mundo também funciona dessa maneira? Funciona, mas com outras características, não é isso? Eu não sei até que ponto não existe limite, tá entendendo? Aqui, por exemplo, tem empresas que têm mais de 15% das suas ações locadas. Entendeu? Então, se eu mandar para você a relação dos papéis locados, você vai ficar de cabelo em pé. Você vai ter que botar um negócio para não deixar subir o cabelo. Tá certo? E, coitado, o ministro, ele deve saber disso. Mas acontecem coisas aqui que são mistérios difíceis de serem desvendados, né? Num determinado momento, ainda como presidente do Conselho Regional, eu estive na Brasília, né? E fui tentar conversar para falar, olha, ações, isso aqui, o mercado tem isso, é isso. Cheguei lá, encontrei o filho de um cidadão que foi amigo meu durante muitos anos, né? O senhor Miguel Guardia. O senhor Miguel Guardia foi um grande amigo meu. Ele foi diretor de uma empresa antiga de distribuição de petróleo chamada Atlantic. Não sei se você se recorda. Atlantic, eu vi sim, sei que existiu. O filho dele chama Eduardo Guardia, que chegou a ser ministro, tá certo? Então, o Eduardo Guardia, uma das vezes que eu estive na Bolsa, ele era funcionário da Bolsa. Imagine se ele ia fazer alguma coisa contra a Bolsa. Eu peguei, virei as costas e vim embora, tá certo? Então, tem certas coisas que você não consegue, mesmo provando, mesmo você indicando, mostrando determinadas realidades, as coisas não funcionam, entendeu? Então é muito difícil, mas muito difícil você consertar esse país. Muito difícil. Então, você veja o seguinte, nós temos hoje uma preocupação muito grande com o emprego, não é isso? Sim. Nós temos milhões de desempregados, né? Mas por quê? Se você começar a indagar o porquê que nós temos desempregados, é porque o cidadão não quer investir aqui, está entendendo? Por que ele não quer investir aqui? Porque ele tem uma estrutura tributária que penaliza
a forma de atuar dele. Ele tem regras pouco estáveis, está entendendo? A questão de não muito tempo atrás, cada vez que se abria a perspectiva de uma concessão, por exemplo, eu vou fazer uma concessão rodoviária, né? Então, quais eram os elementos que propiciavam ao cidadão ganhar a concessão? Era produzir um bom preço para o contribuinte, investir, tá certo? Principalmente, conservar uma estrada, por exemplo. Teve um presidente, aliás, uma presidenta, que ela chegou e falou, não está certo isso. Vamos fazer o seguinte, nós temos que pedir outorga. O que é isso? Então, o cidadão entra numa perspectiva de concessão, numa concorrência, aí o governo fala, bom, você tem que me dar 20 bilhões para ter essa concessão. O camarada nem ganhou nada e já tem que pagar 20 bilhões, entendeu? Então, tudo é difícil, as regras mudaram. Então, isso vai o quê? Isso vai inibindo. Mas agora, isso nem com o ministro Tarcísio isso melhorou? O ministro, ele é um ministro, ele precisa de um conjunto de regras. Ainda existem as outorgas, né? Você sabe disso. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, o país precisa investir. O país precisa investir principalmente em infraestrutura, está entendendo? Eu vou te dizer uma outra aberração que tem no nosso país, que há pouco tempo atrás eu ouvi um senador muito competente, na minha modesta opinião, falar sobre isso. Nós somos o país de maior bacia hídrica do mundo. E aqui falta água, você sabia? Tem lugar que não sabia. Então, por exemplo, se o Fernando Henrique tivesse feito uma canalização de 3/4, que é aquele caninho assim fininho, do Amazonas para cá, hoje não teria falta d'água. Mas ninguém faz isso. E você, quando pensa em exportar, nós éramos um país essencialmente industrial, hoje nós somos um país acidentalmente industrial. Nós somos essencialmente agrícola e exportamos o quê? Grãos e minério. Agora, o que é o grão? Nós exportamos o quê? Grão. O grão o que é? Água. Sem água não tem grão, entendeu? Então nós exportamos água. E aqui falta água, você acredita? No Amazonas tem rios que sobem 30 metros acima do seu nível. E aqui nós não temos água. Então, falta o quê? Falta esta visão estrutural, falta esta visão comunitária. A sensação que a gente tem é o seguinte, é que o cidadão que administra, ele vai falar, não, eu vou abrir um poço na minha propriedade lá no Nordeste, que se lixe o resto, tá entendendo? Então, o individualismo e o corporativismo também são fatores que têm denegrido muito esse país prosperar, tá certo? Então, falta o quê? Falta racionalidade, falta bom senso. Eu costumo dizer o seguinte... Falta comprometimento com o país também, né? Claro. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar universalmente falando, definir política, não é? Política seria o quê? A arte de você administrar interesses comunitários, não é isso? Aqui é a arte de administrar interesses individuais. Mudou? Individuais. Tá certo? Então, essas afirmações, Oleda, eles são fáceis de serem mudados. Mas por que não muda? Eu pergunto para você. Que nem diz o italiano. E você acha que vai mudar um dia? Olha, não é que vai, tem que mudar. Um dia vai ter que mudar.